Olá, boa tarde. Que papel terá a linguagem informal na comunicação da Igreja? A resposta está no livro do Padre Luís Rafael Azevedo, que vamos conhecer dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa e hoje da rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Hoje proponho uma viagem ao Burkina Faso. O Burkina fica situado em África, fica situado na região do Sahel, que é uma das zonas do globo mais infestadas por grupos armados, por terroristas, por militantes muçulmanos radicais. O próprio governo já só controla pouco mais de metade do seu território. O resto está nas mãos de jihadistas. Os cristãos são um dos alvos destes grupos. Eles atacam aldeias e vilas e levam à fuga das populações. No meio do caos e do medo, no meio do desespero, a Igreja procura ir socorrendo como pode as pessoas, as famílias. O padre Urbain está em Ouagadougou, que é a capital, e tenta que as crianças e os jovens não deixem de ir à escola. É uma missão quase impossível. Cause donc de cette hydre du terrorisme, l'éducation a pris un coup. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent plus avoir accès à l'éducation et c'est vraiment triste et regrettable pour notre pays. Une des causes quand même qui amène un peu les jeunes à se tourner vers la drogue, vers le banditisme ou vers même le terrorisme, c'est l'indigence, la pauvreté, et le manque de moyens et surtout le manque d'espoir. L'horizon est sombre. Néanmoins, mieux vaut toujours prévoir que guérir. Et dans ce sens, l'Église fait vraiment la promotion de tout ce qui peut conduire l'homme à s'épanouir dans la société. Et nous essayons au niveau de nos écoles catholiques d'allier, d'associer à la fois l'enseignement profane et l'éducation religieuse. Malheureusement, les moyens étant limités, nous ne pouvons pas être à la hauteur des attentes ou du besoin en éducation dans notre pays. Malgré tout, l'Église apporte ce qu'elle a et avec le soutien de ses partenaires pour donner encore l'accès à l'éducation à beaucoup de jeunes. Reparou bem nas crianças, no abandono dos olhares, reparou bem na pobreza extrema em que vivem estas populações, reparou bem nas condições da escola, no rapaz que fazia os trabalhos de casa numa casa às escuras. Bom, este é o Burkina Faso, um país de que praticamente não se fala, mas que é palco de uma das mais brutais ofensivas do terror jihadista nos tempos atuais. Um país onde os cristãos estão sob ameaça permanente. Por tudo isto, o Burkina Faso é também o país que está no centro da campanha de Natal da Fundação AIS. A nossa ajuda faz falta neste país, onde falta quase tudo a quase todas as pessoas, a começar pela liberdade.
Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Caritas de Viseu está a reconstruir casas que vão ajudar 16 pessoas. Trata-se de habitações que se encontravam em ruínas e que a Caritas Diocesana de Viseu decidiu recuperar para apoiar quem se encontra em situação de vulnerabilidade. Nós achamos que, para além do sem-abrigo, também existem, e isso é infelizmente uma chaga nacional, pessoas que são vítimas de violência doméstica. Tanto homens como mulheres também, embora seja mais frequente nas senhoras. E, para além disso, também aparecem, portanto, nesta situação de conflitos, nomeadamente na Ucrânia, têm feito chegar também a Viseu alguns refugiados, agora menos do que no início do conflito, mas também aparecem, e portanto são necessidades a que a Caritas tem a obrigação também de ajudar a dar resposta. Trata-se de um conjunto de habitações que estavam abandonadas e que a Caritas assumiu com o apoio de um protocolo de financiamento à recuperação de imóveis ao abrigo de um programa do Plano de Recuperação e Resiliência. Compramos este conjunto de casas que estavam degradadas e fizemos uma candidatura ao PRR para, no âmbito daquele programa, de uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente Temporário. E acreditamos que poderemos dar uma resposta interessante a estas pessoas, não só na questão do alojamento, como eventualmente depois ajudando-as a criarem o seu próprio projeto de vida, a serem pessoas integradas na sociedade, a terem uma família devidamente estruturada. A Diocese de Viseu reconhece o papel central que a sua Caritas Diocesana tem desempenhado no acolhimento às crianças ou idosos, aos sós ou aos que estão na margem. A nossa Caritas tem tido um papel muito grande e importante na integração de determinados grupos e da pessoa humana, e por isso os seus serviços não só são atuais, são necessários e estão também a perspectivar o futuro. E nesse sentido estamos também no projeto de construção precisamente das casas, que é onde acolher e ajudar precisamente pessoas com atitudes que possam, perante o mundo, às vezes ser marginais, mas que para nós são muito importantes, que é acolher aqueles que a sociedade marginaliza ou muitas vezes até deixa de olhar para eles porque a violência que muitas vezes estão sujeitos rouba-lhes a dignidade que eles devem ter e merecem. Esta é uma valência que vai acolher pessoas em dificuldade e socialmente fragilizadas e que se integra no cuidado que a Caritas e a Diocese procuram dedicar às situações de exclusão. E por isso penso que é um projeto que nos ajuda a pensar, no fundo, o que é a Igreja. A Igreja é um edifício em construção e a Caritas é mais Caritas quando ela constrói no coração e na vida das pessoas um sonho, muitas vezes um desejo, mas que, de algum modo, constrói mais a resposta. E é esse dar e esse partilhar que a Caritas faz em cada dia e através das suas obras, que é muito meritório na nossa Diocese, que eu gostaria que fosse mais valorizada. Quem dera que o espírito Caritas estivesse presente em todas as paróquias e pudéssemos realmente acolher os irmãos que mais precisam. Estas são habitações temporárias que se destinam a acolher pessoas em fragilidade até que possam recompor a sua situação de vida. Sobretudo na época da pandemia, nós tivemos situações dramáticas que nos chegavam ali, pessoas com lágrimas nos olhos que nos diziam, eu já vos ajudei e agora chegou a vez de vocês me ajudarem a mim. Não é? Portanto, muitas das vezes nós temos situações de pobreza, que é uma pobreza involuntária, portanto, dramática às vezes, que as pessoas perderam aquilo que tinham por qualquer razão, ou por acidente, ou por calamidade, mas
essas pessoas também precisam de resposta, não é? Portanto, e nós estamos de porta aberta para todos aqueles que têm necessidade. Habitações que irão acolher até 16 pessoas, podendo ser do mesmo ou de diferentes agregados familiares, e que se espera estejam concluídas até ao final do primeiro semestre do próximo ano. Dom Rui Gouveia, até agora vigário-geral de Setúbal, foi nomeado auxiliar do Patriarcado de Lisboa e vai ser ordenado bispo a 16 de fevereiro de 2025. Acabo de saber que o Papa Francisco nomeou-me bispo auxiliar de Lisboa. E, como podem imaginar, os sentimentos que me assistem são muitos e muito diferentes. Mas, não perdendo o horizonte da fé, gostava muito de dizer que os sentimentos que me assistem, em primeiro lugar, é de gratidão, especialmente considerando que o Papa, também certamente por intermédio do Sr. Patriarca, acabam de escolher como Bispo Auxiliar de Lisboa alguém oriundo desta diocese, que é a Diocese de Setúbal. Esta diocese que está a comemorar 50 anos e que é filha de Lisboa. Não deixo de sentir esta gratidão por tantos benefícios que o Pai do Céu nos tem dado através de vós. Geraram-nos e continuam a dar estas graças para podermos continuar neste caminho de fé, neste caminho próprio do Evangelho. Ressoa ainda nos nossos corações o grande clamor da sinodalidade, do caminhar juntos. E o Dom Rui Gouveia vem para estar connosco a trilhar caminhos de santidade e de serviço aos irmãos. Mas também recordamos que o jubileu é sobre a esperança. O Papa Francisco tem insistido sobre os sinais da esperança. E não haja dúvida de que o novo pastor, o novo bispo auxiliar para Lisboa, é um desses maravilhosos sinais, porque vem para servir, vem para conduzir, juntamente com o Patriarca e os outros bispos auxiliares e o demais presbitério e todo o povo de Deus, para conduzir a Igreja de Lisboa a patamares e a horizontes de vida, de santidade, de esperança e de amor. Já sabe que pode consultar o essencial da atualidade religiosa em agência.eclesia.pt. Agora a investigação do padre Luís Rafael Azevedo, que estudou o papel da linguagem informal na comunicação da Igreja. É, de resto, este o título do seu livro. Padre Luís Rafael, muito obrigado por estar aqui entre nós. Então, há aqui uma via de caminho para a Igreja, no sentido de enverdar por uma linguagem mais informal? Sim, eu tentei perceber qual seria esse papel da linguagem informal na comunicação da Igreja, porque a verdade é que nós, quando falamos com as pessoas, muitas das vezes elas queixam-se do nosso catoliquês. Portanto, aquilo que os padres dizem não é compreendido. É imperceptível. Isso, os catequistas falam de uma maneira que os miúdos não percebem. Entre nós, católicos praticantes, às vezes temos uma linguagem que não é de todo muito perceptível e, portanto, o que é que se está a passar para esta mensagem que é a boa nova de Jesus não chegar às pessoas? Eu fui vendo ao longo daquilo que é a minha vida que a linguagem informal permitia às pessoas compreender melhor a mensagem de Jesus. E então, para não ser apenas uma ideia da minha cabeça, ao fazer o mestrado em Comunicação Aplicada, decidi que este seria o tema da minha dissertação de mestrado. Fui investigar e agora está aí o resultado. E a verdade é que a linguagem informal pode ser muito útil na nossa comunicação. É uma investigação ambiciosa, porque o arco temporal é vasto, não é? Certo, certo. Vai de 30 DC ao tempo do 5G. Por um lado, temos aqui uma questão também de som, DC, 5G. E também era algo que queria que ficasse bem. E tinha que ter Cristo. Tinha que ter Cristo na capa, no título, porque isto foi realizado numa universidade pública, no Instituto Politécnico em Viseu. Sabemos que muitas das vezes é muito mais fácil, talvez, trabalhar estes temas no âmbito da Universidade Católica, onde também fiz a primeira dissertação de mestrado.
às vezes em ambientes que não são propriamente dentro da faculdade católica, a coisa poderá não ser tão fácil. Eu também não queria que ficasse assim a coisa muito óbvia. Então dei aqui umas voltas até ter que cá meter Jesus, tinha que cá meter Jesus e ele está cá. Eu tive uma colega uma vez que me dizia, não, mas isso não tem nada a ver com Jesus. Até ler o título por completo, 30 depois de Cristo. E este 30 depois de Cristo porquê? Porque vou falar da vida pública de Jesus, portanto, a partir do momento que Jesus começa a comunicar a sua mensagem de maneira oficial, e depois fazemos uma ponta até este tempo, que é o tempo do 5G, a começar por Carlo Acutis, com esta ligação à informática e ao mundo digital. Portanto, pelo meio não vou tocar em nada, vou de 30 DC, Jesus Cristo, São Paulo, duas figuras no início do cristianismo, até agora, e vamos ver que há muitas coisas que são semelhantes. E Jesus Cristo, que linguagem é que tinha? Era formal ou informal? Jesus tinha uma linguagem que era completa, portanto, houve muitas vezes em que Jesus era formal, dizia as coisas que tinha a dizer da forma que era habitual naquele tempo, mas o que nós vamos descobrindo é que Jesus era um comunicador improvável. Portanto, as parábolas que Jesus contava, os gestos que Jesus tinha, os sítios onde Jesus ia, portanto, nós vamos vendo como a mensagem de Jesus passava, não propriamente através dos meios mais habituais naquele tempo, nem da maneira mais habitual. E nós, quando pegamos no Evangelho, nós vamos vendo como isso foi gerando muita estranheza. Porque é que ele está a fazer isto? Porque é que ele está a contar esta história? Não é? E vemos que Jesus tinha muito de informalidade e o poder da informalidade de Jesus foi o que levou a que a mensagem fosse passando. Claro que às vezes não corria muito bem também. Os próprios discípulos às vezes, o que é que isto quer dizer? Bem, mas a verdade é que nós, hoje que olhamos para as parábolas que Jesus contou de maneira muito concreta, vemos como ele era muito... É uma forma de descomplicar, não é? Sim. A mensagem transmitida. Ele descomplicava, não é? Falava daquilo que era a vida das pessoas, do fermento, das ovelhas, das vinhas. Jesus falava da vida das pessoas de maneira muito simples. Não falava de kenosis e de transubstanciação e de coisas desse género, que nós sabemos bem o que é e convém também transmitir esses ensinamentos às pessoas. Mas muitas das vezes falamos deles, dando por adquirido que as pessoas já sabem o que é e não são obrigadas a saber. E as pessoas desligam a atenção, não é? Sim, aliás, esse é o primeiro ponto da investigação. Será que uma linguagem informal desperta a atenção das pessoas? E isso fica óbvio que sim. Não é? Contar uma piada, levar algum símbolo estranho ou diferente para uma reunião, o padre estar num sítio em que não é óbvio estar, esta presença informal e esta linguagem informal desperta automaticamente a atenção. Depois, compreender a mensagem, também percebemos que sim, e depois também ver se leva a uma conexão maior com a instituição. E aí é o último desafio. O Papa Francisco é um bom exemplo para percebermos esta, não direi apenas uma linguagem informal, mas uma atitude menos complicada na forma de falar das realidades da fé, porque é entendido por todos. Sim, nós fomos ver também nesta investigação a maneira como o nosso Papa Francisco comunica e nós fomos detectando que há ali muitos sinais de informalidade. Claro que muitas das vezes ele faz discursos e lê os discursos e aquilo tira um pouco do seu à vontade, mas quando ele fala, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, nós conseguimos constatar isso muito bem, fala sem papéis. Nós vemos que a informalidade dele chama muito a atenção e consegue dar bons títulos de jornal e consegue também, ao fim e ao cabo, ser perceptível por quem vai à missa, por quem não vai à missa e até pelos próprios meios de comunicação social. Hoje em dia nós detectamos que muitas das vezes as peças que são realizadas sobre assuntos da vida da Igreja, pelos meios de comunicação em geral, metem muito o pé na argola e não é só por culpa de quem as faz, também muitas das vezes é por culpa nossa, da instituição, porque usamos palavras a que essas pessoas não estão habituadas e depois a comunicação não passa. Por exemplo, eu lembro que na questão do sínodo, eu falei na comunidade do sínodo da Igreja, das mudanças, e a mensagem que às vezes passa é o padre vai mudar o sino da Igreja. Portanto, temos que descomplicar às vezes as coisas ou ser muito claros na maneira como as dizemos. E esta informalidade não vai pôr depois em causa o rigor da mensagem a nível teológico, da seriedade daquilo que se transmite? Sim, nós com este estudo também detectamos quais os limites da própria informalidade. A informalidade enquanto proximidade, a informalidade enquanto clareza, a informalidade enquanto alguém que se tenta aproximar para que o outro entenda, funciona muito bem. E até dá muito jeito para nós não parecermos extraterrestres. Porque às vezes pensam que os padres são extraterrestres, que falamos uma língua estranha, e às vezes parece que só os anjos é que nos entendem. Portanto, nessa perspectiva, sim.
há limites também, há limites. Há um capítulo que eu chamo de Profetas a Patetas, que é a nossa missão é de anunciar e denunciar. Quando o fazemos com informalidade e quando o fazemos com esta lógica que acabei de dizer, funciona, mas quando esticamos demasiado a corda, quando roçamos a falta de respeito, aí passamos a patetas e a mensagem perde-se. Portanto, precisamos de encontrar aqui o equilíbrio, sabendo que quem está a comunicar tem que conhecer quem está à sua frente para saber quais são os limites. Só para terminarmos, e este livro é de resto um bom contributo para a ação pastoral da Igreja, mas percebemos também aqui num outro livro seu, Discípulos Missionários do Deus Desconhecido, como São Paulo também teve algum cuidado na adaptação da linguagem com a qual falou, nomeadamente aos gregos. Sim, este livro é fruto da dissertação de mestrado em Teologia, baseia-se na passagem de São Paulo pelo Areópago, onde vai falar com os gregos que são politeístas. E São Paulo adapta ao seu discurso. De maneira muito vulgar, este texto é visto como um insucesso. É visto como São Paulo devia ter feito tudo como sempre fez, São Paulo devia ter pregado da mesma maneira, falar de Cristo crucificado. Há muitas discussões sobre este texto, mas a verdade é que a investigação vem propor esta adaptação da linguagem. Nós não podemos estar a falar para um povo que é politeísta da mesma maneira que estamos a falar para um povo que é monoteísta. Nós não podemos estar a falar para crianças como quem está a falar para os avós das crianças. Nós não podemos estar a falar para gente que acredita como falamos para gente que não acredita. A mensagem é a mesma, a maneira como a transmitimos é que tem que ser adaptada. Às vezes, podemos falar para muita gente e ficam apenas 2 ou 3. São Paulo aconteceu-lhe isso no Areópago, não é? Portanto, está a falar para muitos que estavam lá, adaptou a sua linguagem e quase parece que saiu de lá derrotado porque não foram muitos. E hoje não será muito parecido. Também falamos para muita gente e quem é que se converte e quem é que alinha nisto. Bem, se calhar isto tem mais a ver connosco do que aquilo que nós pensamos. Muito bem, ficam estas duas propostas. Padre Luís Rafael, muito obrigado por este contributo e que pode ser aproveitado também por todos aqueles que trabalham na dimensão pastoral da Igreja. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.